Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje dia 3 de outubro e a palavra de Deus está no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, do 51 até o 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiu para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos Santos André de Soveral, Ambrósio e Francisco e companheiro, mártires. Pessoas que deram a sua vida pelo Evangelho. Então, meus irmãos, diante dessa palavra de hoje, em que Jesus está caminhando para dar a sua vida por nós, nós precisamos analisar muito bem se nós realmente estamos fazendo a vontade do Senhor na nossa vida. Ou se nós somos apenas mais ou menos. Para Jesus, o mais ou menos não importa. Ou nós somos quentes ou frios. E nós precisamos ser quentes. Meus irmãos, está em evidência o assunto da resposta do Papa Francisco sobre as dúvidas dos cardeais, e são cardeais importantes, conservadores. Eu vou ler o resumo das respostas da Congregação da Doutrina da Fé, respostas do Papa às dúvidas, para ver se ficou claro ou não o que o Papa respondeu. Primeiro, a dúvida é sobre a afirmação de que a revelação divina deve ser reinterpretada de acordo com as mudanças culturais e antropológicas em voga. Que é mais ou menos o resumo da resposta, tá? Se reinterpretar for entendida como interpretar melhor, é válida. A Igreja é imutável e as mudanças culturais não alteram a revelação, mas podem ajudar a aprofundar os aspectos de sua riqueza. O que não se pode mudar é o que foi revelado para a salvação de todos. A Igreja deve discernir constantemente o que é essencial e o que é secundário. Toda corrente teológica possui seus riscos, mas também suas oportunidades. Analisemos. É clara essa resposta? Não sei. Para mim não foi uma resposta clara. Vamos para a próxima. A outra dúvida é sobre a afirmação de que a prática difusa de abençoar uniões do mesmo sexo está de acordo com a revelação e o magistério. Essa aqui é importante, hein?
Em resumo, a Igreja tem uma concepção muito clara do matrimônio, exclusiva, estável e indissolúvel entre um homem e uma mulher, naturalmente aberta a gerar filhos. As outras formas de união realizam de maneira parcial e analógica, portanto, não podem ser chamados de matrimônio. Contudo, a prudência pastoral deve discernir se existem formas de bênção solicitadas por uma ou mais pessoas que não transmitam um conceito errôneo de matrimônio. Aqui para mim, meus irmãos, ficou muito claro que matrimônio é homem e mulher, mas abre-se aqui um precedente para bênçãos que não sejam o sacramento. Isso aqui está uma resposta bem, vamos dizer assim, bem dúbia. A resposta das dúvidas tem uma dúvida. Essa que é a verdade. Vamos para outra. Acerca da afirmação que a sinodalidade é dimensão construtiva da Igreja, de modo que a Igreja seja, por sua natureza, sinodal. Não obstante, reconheçam que a autoridade suprema e plena da Igreja seja exercitada pelo Papa em virtude do seu cargo, seja pelo Colégio dos Bispos com a sua cabeça, o Romano Pontífice. Com essas perguntas, os senhores manifestam a necessidade de participar e colaborar, pedindo assim uma sinodalidade no exercício do meu ministério. Podemos dizer que a sinodalidade, como estilo e dinamismo, é uma dimensão essencial da vida da Igreja. Outra coisa é sacralizar ou impor uma determinada metodologia sinodal que agrada um grupo. Mais uma pergunta respondida com uma linguagem que não é muito clara. Enrolou e não falou nada. Agora, a quarta é uma dúvida acerca do apoio de pastores e teólogos à teoria que a teologia da Igreja mudou e que, portanto, a ordenação sacerdotal pode ser conferida às mulheres. Vamos lá. Quando São João Paulo II ensinou que é preciso afirmar de modo definitivo a impossibilidade de conferir a ordenação sacerdotal a mulheres, de modo algum estava inferiorizando as mulheres e superiorizando os homens. A função sacerdotal é hierárquica. Reconheçamos que ainda não foi desenvolvida uma doutrina clara sobre a natureza de tal. Não é uma definição dogmática e mesmo assim deve ser aceita por todos. Pode ser objeto de estudo, como no caso da validade das ordenações na comunhão anglicana. Meus irmãos, aqui ele afirma a posição de São João Paulo II, porém no segundo parágrafo ele coloca uma dúvida no ar. Vamos para a última, que é uma dúvida acerca da afirmação: o perdão é um direito humano, e a insistência do Santo Padre sobre o dever de absorver todos sempre, para qual o arrependimento não seria condição necessária para a absolvição sacramental. Isso é sério.
O arrependimento é necessário para a validade da absolvição sacramental e implica a intenção de não pecar. Mas o confessionário não é uma alfândega. Existem muitas maneiras de expressar o arrependimento. Pessoas que estão com a autoestima muito ferida declaram-se culpadas e é uma tortura cruel. Mas só o ato de aproximar-se da confissão é uma expressão simbólica de arrependimento. Deve ser claro que todas as condições que normalmente se colocam na confissão geralmente não são aplicáveis quando a pessoa se encontra numa situação de agonia. Mais uma pergunta que foi respondida não claramente. Diante de tudo isso, o que eu posso dizer é o seguinte: a linguagem utilizada é uma linguagem que abre precedente para várias interpretações. Em todas as perguntas. Sabe, sempre coloca uma dúvida no ar. Ou seja, a resposta da dúbia dos cardeais é uma resposta que não foi clara. Então, por isso, os cardeais recobraram uma postura da Igreja sobre essas questões, porque as primeiras respostas que foram dadas não são claras, tanto que depois dessas respostas do Papa, por exemplo, a imprensa em peso começou a falar que pela primeira vez o Papa falou abertamente em talvez poder começar a dar bênçãos a pares do mesmo sexo. Então, aí você vê que as respostas são muito cheias de dúvidas. Então, finalizando, a resposta da dúbia é dúbia. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei.